Olá, bom dia. Tem um texto na Bíblia que diz assim que o último profeta terminou em João Batista, né? Mas aí as pessoas continuam achando que não existe mais dom de profecia, profetas, né? Não existe profetas assim, porque Deus ele tinha profetas oficial. Você vê que quando Elias foi arrebatado num redemoinho de vento, não foi levado numa carruagem de fogo, foi levado por um redemoinho de vento, tinha que ter um substituto. E quem foi o substituto? Foi Eliseu, que a capa caiu e ficou sobre ele, né? Então Deus ele sempre tinha um profeta oficial dele para falar com o povo dele, né? Que era só naquela mediação ali mesmo de Israel. E precisava, às vezes tinha alguns profetas que não tinha a envergadura de Samuel, de Elias, de Eliseu, mas porque às vezes precisava naquelas partes mais longínquas, onde que eles não estavam, precisava de ter profetas também, né? Mas depois, aí as pessoas falam que o último profeta foi João Batista. Sim, o oficial de Deus, que era para conduzir tudo, era sobre a boca dele que era dado o veredito. Chegou, tem uns que até governou, que nem Samuel governou. Aí depois o povo queria rei e foi levantado Saul, né? Foi Saul, primeiro rei, né? Então aí Samuel ungiu Saul e Saul se tornou rei, mas quem governava ali era Samuel. Samuel que ditava a regra. Aí vem Eliseu também, ali a parte espiritual era só ditada por Elias que fazia tudo. Depois que veio Eliseu. Aí quando chegou no João Batista foi o último. Mas aí a palavra de Deus, depois que foi rasgado o véu do templo, a partir daquele momento a palavra de Deus fala que uns foi dado como profeta, outros como doutores da lei, outros vários dons, né? Tiveram vários dons que foi distribuído para várias pessoas. Por isso que lá em Apocalipse, se não me engano, que diz assim que nós nos tornamos reis e sacerdotes, os que governam e os que profetizam. O sacerdote é que comanda a parte espiritual, não é? Então o que acontece? É, É nesse sentido. Então, foi dado a milhares, a milhões de pessoas o dom da profecia. Ninguém é um profeta oficial de Deus, mas Deus ele permite que você profetize, que você fale. Então, o dom da profecia foi espalhado para muito, porque Deus sabia que a terra ia se espalhar de gente, ia ter muita gente na terra, ia se espalhar as pessoas. Então, precisava ter pessoas que profetizavam. Logo você vê que tem um texto na Bíblia lá que o apóstolo Paulo fala assim, uma hora nós falamos e uma hora nós profetizamos. Às vezes você chega pro irmão, tô passando por isso e tal. Aí o irmão começa às vezes a dar um conselho sobre aquilo, ele está falando sobre aquilo que ele está vendo. E ele pode até numa oração que ele fizer para você, ele pode profetizar em cima daquilo. Então uma hora nós falamos e uma hora nós profetizamos. Que nem o apóstolo Paulo escreveu, que uma hora nós falamos, e mais para frente ele falava assim, o apóstolo Paulo, conforme você vai tendo firmeza naquilo e se aproximando de Deus, daquilo que você está fazendo, que nem o apóstolo Paulo, quando eu era menino eu falava coisas de menino, mas hoje eu sou adulto, eu tenho que falar coisas hoje eu sou adulto, tenho que falar coisas de homem. Então quando você tem a certeza da sua espiritualidade, quando você busca as coisas de Deus, o próprio Deus já começa a sair da sua boca as profecias. Porque Deus sabe que aquele canal e aquele da onde está saindo aquela mensagem é um canal que é digno de estar profetizando e falando sobre aquilo. E às vezes, mesmo assim, às vezes a pessoa sem querer, às vezes está lá no mundo, ele vai e te fala uma coisa e acontece, porque Deus se usou dele também. Que nem está escrito lá em Mateus 23, 1 e 2, né? Eu sempre cito esse texto que as pessoas passam em branco. Na cadeira de Moisés se assentarão escribas e fariseus. Fazei tudo quanto ele vos mandar, mas não imitei em vossas obras. Quer dizer, às vezes Deus levanta uma pessoa lá e a pessoa começa a fazer coisa errada, mas ainda Deus continua se usando dele. Porque se às vezes a pessoa pega uma pessoa neófita, assim, sem conhecimento, e neófita em termos de fraquezas, que não suporta vir a tempestade, que ele bate as pernas e corre.
Aí Deus permite que aquele lá, sabe que aquele lá tem estrutura para suportar. Então Deus permite que ele suba e fala aquilo que Deus quer falar. Deus conhece a natureza de todos nós, Deus conhece todos nós, Ele sabe como nós somos. Né? Então o João Batista, ele foi o último profeta oficializado por Deus. Assim, eu diria assim, profeta mor, né? Grande, né? Que comandava aquele povo que ali estava, mas Deus sabia. Deus vê o que vai acontecer daqui 100 anos, 1000 anos, se existisse 1000 anos. Ele sabe tudo que vai acontecer, então ele vai preparando as pessoas, sabe? Deus, ele vai preparando o homem para dar inteligência para o homem desenvolver outras coisas para beneficiar o próprio povo. Né? As pessoas reclamam de muitas coisas, mas esse negócio é pecado, usar um celular, mas olha, se não houvesse o celular hoje, eu lembro que eu ia no banco receber meu pagamento, às vezes ia no banco lá na hora do almoço para receber, a fila estava dando volta no banco assim, até se chegar lá já perdia a hora de voltar para o trabalho, e Deus sabia que isso ia acontecer. Hoje você, através de um Pix, você faz um pagamento, a pessoa te paga, através do celular, você transfere um dinheiro, faz, sabe? Porque Deus sabia que a humanidade ia crescer de uma tal forma que ia acontecer isso. Aí, mas as pessoas falam tanta besteira, suponhamos, se não tivesse, Deus não tivesse recolhido tantas pessoas não partissem dessa vida, nós hoje seríamos 108 bilhões de pessoas, onde que ia caber tanta pessoa e alimentar tantas pessoas assim? Mas então Deus, ele sempre está o tempo inteiro beneficiando o povo e cada vez beneficiando mais, mas não pode, essas benesses que vêm a nós, não pode fazer com que a gente se acomode espiritualmente e se acomode materialmente, fisicamente também. Nós sempre temos que estar atrás daquilo que é importante para nós bem, para o bem das outras pessoas, para o bem da nossa família, para o bem das coisas que é de Deus. A gente sempre tem que estar em busca. Então, que nem o apóstolo Paulo falou, uma hora nós falamos e outra hora nós profetizamos. Uma hora nós falamos, tipo, uma vez um irmão está com algum problema, nós falamos para ele, olha, isso dá um conselho em cima daquilo que você tá vendo, você está falando. E às vezes Deus toma a sua boca em cima daquilo que você está falando, você profetiza também. Então uma hora nós falamos e outra hora nós profetizamos. Então o último profeta, que fala que João Batista foi o último profeta, é nesse sentido. Não é mais aquele profeta que vai ficar escrito na Bíblia, lá que foi oficializado por Deus. Não, Deus, o rebanho de Deus se espalhou. Então precisa de muitos profetas. Então Deus dá o dom da profecia. Não foi assim que ele falou, que faria de nós reis e sacerdotes. Sacerdote é pessoas que cuidam da parte espiritual. Reis é os governadores. Apesar que o inimigo também coloca governadores para governar o mundo. E a gente sabe quem são os inimigos. Se Deus te deu esse dom. Está falando nesse mesmo 1 Coríntios 13, vem falando sobre o dom do Espírito, que discerne as coisas. Né? Se você não está discernindo é porque você não está em comunhão com o Espírito, que é um só. Porque o fruto do Espírito, falar fruto, é um só. Mas dentro daquele fruto tem vários dons, né? Eu expliquei uma vez sobre a laranja. A laranja é uma unidade, mas dentro dela tem vários gomos. Ou a mexerica, né, a tangerina ali, tem vários gomos. Então o Espírito de Deus é um só. Mas dentro daquele Espírito de Deus que é um só, dentro daquele Espírito de Deus que é um só, tem vários frutos, né, que vem do Espírito de Deus. Uma hora nós falamos sobre aquilo que nós sabemos. Ah, mas está falando da carne, não. Porque nós sabemos. Então nós falamos. E outra hora nós profetizamos. Então o dom de Deus está em nós. E às vezes, conforme a gente vai crescendo em espírito, a gente deixa de ser menino e passa a ser homem. Homem que cresceu espiritualmente. É isso aí.